touch this. You can't touch this. You can't touch this. E aí galera, beleza? Hoje eu tô numa missão muito foda aqui, que é falar sobre o Cassius Clay, isso mesmo, meu ídolo, conhecido mundialmente aí como Muhammad Ali. Foi muito importante no cenário do boxe, é conhecido como uma das lendas do boxe aí, né? Oh, you got George! And never talk about who's gonna stop me, cause ain't nobody gonna stop me. I must be the greatest. I shook up the world. I shook up the world. I told you, all of my critics, that I was the greatest of all time. He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life. Apesar desse nome diferente dele, Muhammad Ali era americano, nascido no estado de Kentucky, em Louisville. Se eu não me engano, Kentucky é a mesma cidade do KFC lá. Então a galera, na época, lá era bem tipo rural, era um pessoal bem caipira mesmo, tá? Muhammad Ali foi tão foda, mas tão foda, que ele entrou pro Hall da Fama do boxe. Ele é considerado um dos melhores boxeadores do mundo até hoje. E até hoje, muitos lutadores copiam suas técnicas e suas táticas dentro e fora do ringue. Mas pra gente começar essa história, a gente não pode deixar de falar de Sonny Liston. Foi esse cara que deixou a história do Ali mais interessante. Sonny Liston era um cara muito perigoso, um boxeador extremamente forte, extremamente bruto. O mais famoso do Sonny Liston é que ele, a galera tinha muito medo dele, que ele tinha contato com a máfia. Se dizia que ele tinha contato com a máfia porque ele era ex-presidiário antes de ser campeão. Ele era o atual campeão. E quando apareceu o Muhammad Ali invicto, né, como desafiante, ele insultava muito o Sonny Liston, falava coisas que nunca ninguém tinha falado pro Sonny Liston, e até o próprio Sonny Liston pensava: esse cara é louco? I ain't scared of nobody. It's gonna take a good man to whoop me. You can look at me, I'm loaded with confidence. I can't beat me. I had 180 amateur fights, 22 professional fights, and I'm good as a girl. E olha só, além da fama de bad boy, Sonny Liston também tinha a fama de pegador, que na gíria do boxe é um cara que bate para derrubar, sem contar as inúmeras vantagens que ele tinha sobre o Muhammad Ali. Ele era mais alto e mais pesado. A única coisa que sobraria para o Ali era que ele era mais leve nessa situação e mais rápido. A luta termina. Cassius Clay é o novo campeão mundial dos pesos pesados. Cara, isso daí foi só o começo, porque a partir daí ele se converte ao islamismo, né? E além de se tornar um grande campeão, ele se torna o homem mais famoso dos Estados Unidos e do mundo até, e também polêmico, né? Cara, ele entrou por uma causa muito verdadeira, assim, ele gostava de ser muito justo, e com isso ele foi muito amado e muito odiado, né? E ficou um tempo sem lutar, ficou um ano sem lutar, e após esse um ano, Sonny Liston conseguiu sua revanche contra ele, e aí aconteceu uma coisa mais surpreendente ainda. And drop the challenger. Ele acabou com a luta em 2 minutos e 12 segundos. E o mais surpreendente de tudo, com 2 socos. Cara. E vale a pena lembrar que hoje o Sonny Liston ele é considerado o 7º peso pesado melhor de todos os tempos. Então não foi qualquer um. E depois dessa defesa ele ainda fez mais 8 defesas de cinturão. E só que durante essa época estava rolando a Guerra do Vietnã, no qual o Muhammad Ali já tinha sido dispensado, ele já tinha sido inapto, né? Então ele foi dispensado da
para servir na guerra. Então tava rolando, mas ele não tinha sido chamado ainda. Mas como ele começou a causar muito polêmica, esse negócio de Islã, negócio de preconceito, e aí o que o exército fez, né, o governo fez para meio que inibir as ações dele? Convocou ele para estar lutando com os Vietcongs. When you're really afraid, Só que aí, mais uma vez, com uma polêmica, o Muhammad Ali não aceitou. Ele foi convocado 3 vezes ele recusou. Ele deu até uma entrevista muito legal e falando que ele não ia percorrer 16 mil quilômetros para matar pessoas que não chamam ele de negro e não tem preconceito, nunca fizeram nada para ele. Então ele lutava por uma causa assim que eu acredito que na verdade, galera, tudo que ele queria mesmo era igualdade entre as raças, igualdade entre as crenças e religiões, tudo que ele queria era uma igualdade, entendeu? Church on Sundays. I've always been one to, I'm not just a boxer, I do a lot of reading, a lot of studying, I ask questions, I travel these countries, I watch how their people live, and I learn. And I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men? Angels are white, Pope and Mary and even the angels. I said, Mother, when we die, do we go to heaven? She said, naturally we go to heaven. I said, well, what happened to all the black angels when they took the pictures? E aí o que acabou acontecendo foi que ele acabou sendo indiciado a 5 anos de prisão. Ele acabou não sendo preso, mas ele perdeu o cinturão. Então a justiça cassou o cinturão dele. Na época teve um rebuliço, ele foi em várias entrevistas falar sobre isso, que ele não podia perder o cinturão, sendo que ele não perdeu nenhuma luta, mas o governo acabou tirando a licença dele como lutador. Então ele não ficou 3 anos sem lutar, e aí na década de 70 ele consegue uma liminar para lutar, para voltar a lutar. Então ele, para você ter uma ideia, ficou esses 3 anos de carreira dele, ele tentou até ser ator, porque ele não tinha como conseguir dinheiro, tava sem grana e tal, e ele tentou até ir para a carreira de ator e tal, mas não deu certo. E aí ele conseguiu essa liminar em 1970 para fazer voltar aos rings. E aí com essa vitória eles conseguiram a disputa pelo cinturão, né? Na época era o John Fraser, o atual campeão dos pesos pesados. E eles lutam 15 rounds muito páreo, muito massacrante, né? Naquela época era 15 rounds ainda, porque só foi a partir de 12 rounds depois de 1982, mas dessa vez o John Fraser sai como campeão. Mas a luta foi tão para que o John Fraser foi hospitalizado e ficou internado por 2 semanas. Os dois saíram hospitalizados, mas John Fraser ficou por 2 semanas hospitalizado. Então, assim, o Muhammad Ali também tinha a mão bem pesada, além de ter a mobilidade, ter toda aquela habilidade com as pernas, ser veloz, ele também tinha a mão bem pesada. Logo após essa luta, mesmo perdendo, ele teve uma grande vitória que foi contra o governo, que acabou anulando o mandato de prisão contra ele. Ele ainda estava, lembrando que ele ainda estava com uma liminar, mas ele podia ser a qualquer momento preso, mas aí eles descobriram que o FBI acabou grampeando o telefone dele, querendo jogar falsas provas em cima dele, e aí o governo acabou absolvendo ele. E o mais interessante disso, galera, que pode ser admirado também, é que ele mesmo abdicando do cinturão, perdendo milhões, ele continuou lutando por essa causa, entende? Então isso mostra o quanto ele era focado, o quanto ele lutava pelo objetivo dele, entende? Talvez foi uma das coisas que fez ele chegar onde ele chegou. E aí ele continuou lutando boxe de 1971 até 73, ele fez 13 lutas, perdendo somente uma para King Norton, que era bem duro, acabou quebrando o maxilar dele, né? E aí em 1974 ele fez uma revanche contra Joe Frazier, só que dessa vez ele aniquilou o John Frazier, só que infelizmente ele não era mais o detentor do cinturão. E naquela época o grande detentor do cinturão era nada mais, nada menos que o promissor George Foreman. Ele fazia uma grande propaganda carregando bois, lutando, dando socos em cavalos. Ele era a grande promessa do boxe nessa época. E você deve conhecer ele porque ele tem aqueles Foreman's Grill que a gente vê no Polyshopping. Hoje não sei se tem mais, mas acho que ele deve ter a patente. É muito famosa essa marca.
E um fato muito curioso dessa luta é que o presidente da África ofereceu uma quantia muito alta até para os padrões de hoje, para os boxeadores, que era 10 milhões de dólares para o Muhammad Ali estar lutando contra o George Foreman lá na África. E com certeza, com essa grana toda, né, essa luta aconteceu na África. Pra você ter uma ideia, a dimensão dela foi tão grande que não tinha capacidade para todo mundo. Teve gente que morreu, teve 13 pessoas que morreu nas arquibancadas, porque era muita gente. E teve gente que acabou até sendo pisoteada, de tanta gente que estava lá para assistir essa luta do Ali versus o Foreman. And then suddenly the moment came. Watch it. And that was no phantom. That was no phantom punch. That was no phantom punch. And he's down and out. Mesmo ele não sendo favorito, no 8º assalto ele derruba o Foreman, né? E aí retoma o seu cinturão pela segunda vez, campeão mundial dos pesos pesados. E agora Ali novamente com o cinturão, era o cara a ser batido. E nada mais, nada menos que Joe Frazier veio atrás dele para fazer uma terceira luta. E a luta foi mais uma vez bem disputada como a primeira vez, né? Os dois mesmo sentindo já o peso um pouco da idade, mas a luta foi muito párea e foi muito massacrante para os dois, né? Mais uma vez saíram de cadeira de roda, tiveram aquele estrago. E aí mesmo depois dessa batalha, né, o Muhammad Ali ainda consegue defender 6 vezes seu cinturão, só que aí em 1978 aparece um cara chamado Spin do nada e o Muhammad Ali já não mais na sua melhor forma, acaba perdendo a luta no 15º assalto, né, mas imediatamente já foi marcada uma revanche para 7 meses depois. E o Muhammad Ali consegue, né, superar e vencer essa luta, se tornando o único peso pesado a ser 3 vezes campeão mundial, a recuperar, né, o título por 3 vezes. Então ele perdeu e ganhou o título 3 vezes, né? Lembrando que da outra lá foi um pouco forçado pelo governo, mas conta como uma recuperação, né? Que ele recuperou 3 vezes esse título aí, que é uma coisa assim que, nunca foi batido até hoje. E mesmo já sentindo sintomas, né, de a fala lenta, não ter mais reflexo, ele ainda fez mais uma luta, mas foi uma luta assim que teria que ser até apagada da história dele, né, que deu a origem à aposentadoria dele, que em 1981, ele acabou anunciando a aposentadoria. E com o tempo ele acabou sendo diagnosticado com mal de Parkinson, né, e acabou vindo falecer aí em 2016, né? Mas é isso. I shook up the world! I shook up the world! I shook up the world! You must listen to me! I am the double! É isso, galera. Espero que eu tenha falado tudo para vocês. Espero que eu não tenha deixado alguma lacuna, algumas dúvidas. Tentei ser o mais breve possível para esse vídeo ser um pouquinho menor, mas é isso daí. Se eu deixei alguma coisa, se eu esqueci de falar alguma coisa aí, marca aí nos comentários aí. Eu posso estar fazendo um vídeo depois. Tem as lutas, né? Cada luta teve uma estratégia, cada luta teve uma tática. Foram lutas muito bonitas. Então a gente pode estar falando sobre isso também. Deixa o próximo tópico aí, se você tiver uma ideia, se quiser trocar uma ideia, é só deixar alguma coisa aí no comentário. É nóis, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. See how well the challenger rolls back from those punches?